É a segunda parte desta emissão informativa aqui na antena da RFI, em português, esta quinta-feira, na rubrica Vida em França. Karina Branco está à conversa com o encenador luso-angolano Rogério de Carvalho, que levou ao palco O Avarento, O Doente Imaginário e Tartufo, de Molière. Mas antes ouvimos a convidada de Cristiana Soares, que é hoje a artista moçambicana Eurydice Zaituna Cala. Convidada. Até ao mês de outubro, a artista moçambicana Eurydice Zaituna Cala integra a exposição Globalisto, uma filosofia em movimento no Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Saint-Étienne Metrópole, com a curadoria do artista sul-africano Molaudi. Para esta exposição, que visa recontar e misturar a negritude e apresentar o mundo sob a lente panafricanista, Eurydice Zaituna Cala trouxe 2 trabalhos que integram a série Je suis l'Archive, que apresentou em setembro de 2020 em Paris. O ponto de partida foram os arquivos do Fundo Marc Vaux, guardados no Centro Georges Pompidou. Completamente submersa neste arquivo fotográfico, Eurydice Zaituna Cala incorpora o arquivo e parte à procura das figuras, dos corpos negros arquivados sem legendas, quase como esquecidos ou apagados da história. A moçambicana recupera estas imagens, dá-lhes forma e contexto, como se de uma reposição histórica se tratasse. Eu conheço o Mo depois de alguns anos a viver em Paris, acompanhar o seu trabalho, tanto que DJ, produtor de música, e temos afinidades. Eu acho que este convite chega em mim a partir de certas afinidades de reflexão, de meditação sobre arte em geral, a arte africana no contexto europeu, a arte diaspórica, o que quer dizer um corpo africano na Europa hoje em dia. Então eu acho que parte dessas afinidades, desses questionamentos que são entrecruzados entre o seu trabalho de músico, produtor cultural e o meu trabalho de artista. Para esta exposição traz 2 trabalhos seus. Queria que me explicasse. Estes trabalhos provêm de uma longa série, fizeram parte de uma exposição que mostrei na Vila Vassiliev em Paris em 2020, que se chamava Je suis l'Archive e que foi uma exploração de um fundo de imagens que se chama o Fundo Marc Vaux, que hoje appartém à Biblioteca Kandinsky do Centro Pompidou. Fui convidada pelo Beton Salon para olhar para este fundo, que é um fundo que é assim periférico, do ponto de vista dos personagens que vamos encontrar lá dentro, mesmo se Marc Vaux ele estava numa documentação de artistas locais de Montparnasse, ele estava também a trabalhar numa certa periferia com artistas da Europa do Leste, da Ásia e de outros continentes, mas que nesta periferia conseguiu também criar outras periferias. Então, este trabalho nasce dessa frustração de não ter encontrado figuras importantes da arte diaspórica africana, nem da arte afro-americana, nem de pessoas dessas proveniências. Então, para mim foi uma compilação dessas frustrações. Este trabalho parte dessa frustração de não ter encontrado essas figuras de proveniências que eram familiares, sendo uma artista negra moçambicana baseada aqui na Europa. Então, na construção desse álbum de família, consegui encontrar muitas poucas representações do corpo negro neste contexto, neste fundo. E comecei a trabalhar numa ficção, numa criação de ficcionalização, mas também acrescentando outros arquivos que me eram familiares, como, por exemplo, Ricardo Rangel, fotógrafo moçambicano, que criou um acervo de imagens importantes de Maputo, colonial e pós-colonial, de Revue Noire, Presença Africaine, tantas reviews afro e africanas que estavam baseadas em Paris nessa época. Então, para mim foi um trabalho de complementar este arquivo, que era nesse momento também paralelo, de abrir um pouco as fronteiras do mesmo arquivo. Então foi assim que afrontei esta pesquisa e depois o trabalho plástico distribuiu-se entre uma peça sonora, instalações, esculturas, peças em vidro, transferências, transparências. Mas além de dar visibilidade a estas mulheres que estavam invisíveis, não é? Também lhes dá, digamos, um contexto, uma história. Absolutamente. A minha entrada neste arquivo, descobri que muitas das
poucas personagens que estavam negras, mulheres sobretudo, neste arquivo, neste fundo, não tinham a possibilidade de continuação das suas próprias legendas. Então, muitas das personagens que eu encontrei não possuíam um nome, uma identificação, uma identidade. Isso que também é uma questão, não sendo completamente feminista, a mulher já sofre dessas periferias, desses espaços de periferia, da não representação, da invisibilidade. Foi importante para mim olhar para esses casos especiais, para as mulheres neste fundo, para poder, com a ajuda de uma ficção, de uma familiaridade, de uma intimidade próxima, completar e criar uma história, uma narrativa que possa representar essas mulheres hoje em dia. Continuamos na mesma luta, mas que é possível se reapropriar desses corpos e dar uma certa luz a esta questão da visibilidade, de uma falta de identidade clara das mulheres negras neste arquivo especial, mas no contexto geral social. É também uma forma quase de repor, de recontar a história, porque de uma forma geral está a trazer para a luz do dia aquilo que a história quis apagar ou quis não mostrar. Quis apagar, neste caso especial, o Fundo Marco Vaux, não quis olhar. Teve o privilégio de não querer olhar ou não querer se interessar. Então, há muitas, como diz, escalas a esta invisibilidade. Não é só uma invisibilidade para criar um paradoxismo, um extremismo de olhar, uma superioridade, mas também há uma familiaridade, como chegamos a algo a partir de nossas afinidades, daquilo que conhecemos, da nossa família. E há certas histórias que não conseguimos contar por falta dessa sensibilidade. E às vezes contamos, mas criamos uma violência, não dando uma história a esses corpos. Essa é uma outra maneira de se fazer as coisas. Então, o que eu quis fazer é rehistorizar o corpo, dar um espaço neste contexto contemporâneo, mas também repensar como integrar outras histórias neste exercício, porque não é só um trabalho revisionista da história, é um trabalho de integração. Como é que, a partir de todos esses processos, desde a escravatura, o colonialismo, o pós-colonialismo, o neocolonialismo, onde é que nos encontramos? Qual é a nossa situação entre esses povos que se mostram extremos um do outro? Então, para mim, é como criar essas linhas, essas interseções entre o contexto europeu e o contexto africano. A memória, os arquivos fazem parte de si, fazem parte do seu trabalho. Todo o seu trabalho baseia-se muito nessa pesquisa, é quase como uma obsessão em si, não é? Eu estou completamente obcecada pela ideia disciplinar da história. A história como uma disciplina sempre me interessou. Quando eu comecei a fazer esta pesquisa foi ir aos arquivos do meu pai, porque o meu pai trabalhou nos arquivos nacionais e depois da sua morte eu vivia com certos objetos, com certas coisas que me faziam ter uma viagem sensorial através desses objetos, a fisicalidade do meu pai. Então eu sempre tive essa obsessão a como os documentos, os objetos podem nos transportar a alguém que não está lá, uma referência, um ancestro, nossa família, uma genealogia da nossa própria existência, que não é só fisicamente nós mesmos, mas uma extensão do que nós somos. Daí, fazer este trabalho foi também uma maneira de falar do corpo como um arquivo. Há uma articulação no nosso corpo. Aqui tem estas peças, mas tem um outro trabalho que fiz durante 7 anos sobre um navio que se chamava São José Paquete da África. Foi o contrário deste, mas aqui tinha um fundo, lá foi um trabalho de criação desse fundo, à medida de encontros, de visões, de narrações. Então tem essa dinâmica o meu trabalho de olhar para a memória, para a história e de reinterpretar e de olhar também para o futuro. É uma maneira para mim de olhar como eu vou transmitir essa história aos meus filhos, ao meu filho, transmitir como integrá-lo, sendo um rapaz que é francês para o seu pai, que é moçambicano, como é que ele compreende a sua própria identidade num contexto assim complicado. Então é tudo um possível espaço de reflexão para essas gerações que vêm de um contexto múltiplo, que não têm uma identidade singular e que se encontram entre espaços. Como é que eles vão resolver, como é que eles vão se integrar, como é que eles vão integrar outros neste exercício, qual vai ser a sensibilidade e quais são as referências, de onde é que eles vêm.
era a moçambicana Eurídice Zaituna Cala, uma das artistas que marca presença na exposição Globalisto, uma filosofia em movimento que tem África em destaque. Com a curadoria do sul-africano Molaudi, conta com obras de 19 artistas e fica patente no Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Saint-Étienne Metrópole até ao dia 16 de outubro.